Muito bem, colegas, vamos agora ouvir então o Dr. Arthur Danila, psiquiatra da nossa escola, colega, antigo aluno, e que vai nos falar sobre os aspectos psíquicos, psicopatológicos e tudo aquilo que a gente esteve exposto e está nessa quarentena e nessa pandemia de Covid. Dr. Arthur, por favor. A gente tem vivido grandes transformações emocionais com a pandemia do coronavírus. O surgimento de um surto com escalas globais apresenta para nós, além de uma pandemia que realmente ameaça a nossa humanidade na sua saúde biológica, também uma pandemia emocional, chamada também de quarta onda da pandemia, de um início mais sutil, mais emergente, potente e infelizmente devastadora, que tem atacado, direta ou indiretamente, a nossa saúde mental e gerado sérias consequências. Os efeitos psicológicos na pandemia podem gerar uma série de reações comportamentais. Por exemplo, o uso excessivo de substâncias, principalmente de álcool, de cigarro, alterações emocionais como o estresse patológico ou até o surgimento ou agravamento de transtornos psiquiátricos, principalmente depressão e ansiedade patológicas. Por um lado, a verdade é que os estudos já nos mostram que após desastres, a maior parte das pessoas apresenta resiliência, que é aquela capacidade que a gente tem para ter flexibilidade durante os tempos difíceis sem entrar em exaustão emocional. Então elas acabam não adoecendo mentalmente, muito pelo contrário, até costumam encontrar, a partir das dificuldades, novos pontos fortes para suas vidas. Mas, para algumas pessoas mais vulneráveis, existe o risco do desenvolvimento de transtornos mentais, como a ansiedade patológica, a depressão e o estresse pós-traumático decorrente da exposição aos traumas gerados pela pandemia. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Hoje eu quero falar aqui com você como que você pode fortalecer os seus pontos fortes neste momento. Como criar essa estratégia de resiliência para não adoecer psiquicamente. Em primeiro lugar, é necessário que você entenda que durante períodos estressantes e incertos é normal se sentir mais ansioso ou assustado. Inclusive, provavelmente a maioria das pessoas que estão perto de você também devem estar se sentindo assim. Mesmo sendo algo normal, acaba sendo muito fácil a gente transmitir aos outros essa ansiedade e esse medo. Daí a importância da gente tomar medidas para nos proteger desses contágios emocionais. Para começar, algumas ideias aqui que a gente pode usar. É reduzir a frequência com que você se envolve em locais onde esse medo se alimenta, como nas mídias sociais, nos noticiários ou naquelas conversas frenéticas com amigos e colegas de trabalho que acabam muito mais alimentando os nossos medos e as nossas ansiedades. Fazer o seu melhor para distinguir o que as pessoas de fato estão falando, se elas estão especulando ou se elas têm informações sólidas, reais, sobre o que estão falando. E, obviamente, cuidar da nossa saúde mental. Isso significa se exercitar, preferencialmente aí com atividades aeróbicas, se alimentar de uma forma saudável, privilegiando os alimentos integrais, preferencialmente até de origem vegetal e não processados. Né? Dormir uma quantidade adequada de horas por noite e buscar ter uma noite de sono com boa qualidade, com uma rotina adequada de horas para dormir e para acordar. Realizar práticas do tipo mente e corpo que te auxiliem de fato a manejar o estresse e encontrar uma atenção plena ao que você estiver fazendo, como aquelas práticas meditativas, de yoga ou de pilates. Além disso, maneirar o consumo de álcool, de cigarro e de outras substâncias que acabam sendo muito tóxicas para nós, e não menos importante, buscar conexões positivas e de alta qualidade com outras pessoas, mesmo que virtualmente, porque no final das contas a gente não deixa de ser seres sociais, por mais que a gente esteja no meio de uma quarentena, no meio de uma pandemia. Enfim, práticas simples de bem-estar, como essas que eu acabei de falar, podem te ajudar a aumentar a resiliência e a positividade, e talvez até transmitir também esses fatores positivos para as pessoas próximas à sua vida. Pode parecer difícil de executar, mas se você começar devagar, uma coisa de cada vez e com metas progressivas, atingíveis, certamente você vai conseguir tirar um bom proveito desses tempos incertos e ganhar mais saúde para a sua vida.
Eu deixo um recado especial para todos nós que somos médicos, formados em uma excelente faculdade de medicina e que muitas vezes a gente acaba priorizando as nossas atividades assistenciais em detrimento do cuidado com as nossas próprias vidas. Exercer fortemente o nosso autocuidado em saúde, principalmente na nossa saúde mental, é a coisa certa a se fazer, sobretudo nesse momento. Mas sempre, não é verdade? Porque só assim a gente pode ser pessoas mais saudáveis e transmitir isso também para os nossos pacientes, nossos familiares, nossos amigos, tá? Isso é muito importante para que a gente encontre cada vez mais saúde nas nossas ações e transmita isso para as pessoas ao nosso redor. Esse ano, o Encontro de Gerações precisou ir para o formato digital, o que certamente não substitui o nosso tradicional encontro presencial na faculdade, mas é uma clara demonstração da resiliência da nossa própria querida Associação dos Antigos Alunos, que adaptou aí para lidar com esses tempos difíceis e não deixou justamente de garantir essa troca de experiências, esse relacionamento saudável entre todos nós da comunidade FMUSpiana. Fica aqui o meu grande abraço a todas e a todos e que a gente possa, muito em breve, presencialmente e com muita saúde, se encontrar aí no nosso próximo Encontro de Gerações. Um grande abraço!